O reino da Assíria foi um grandioso império que abalou o mundo de sua época, mas nem sempre foi assim. No começo, o povo da Assíria era um povo pacato e manso. Os assírios moravam no norte da Suméria e o terreno lá é montanhoso. Além de ser montanhoso, é seco e árido, que dificulta a pastagem e a agricultura. Mas os assírios faziam o que podiam para viver. Acontece que eles começaram a ser invadidos e escravizados por muitos povos e nações. Com o tempo, os assírios perceberam que, se eles não fizerem alguma coisa, sua sina nunca iria mudar. Então, eles juntaram dinheiro, começaram a estudar as nações que estavam ao seu redor, estudaram a forma de organizar um exército, treinaram técnicas de guerras, fizeram armamentos e se dedicaram a também estudar estratégias de guerra. E também começaram a guardar munições, comida e, enfim, começaram a se organizar. Você deve estar pensando que, se eles moravam em uma região tão ruim, por que eles foram invadidos? Eles foram invadidos por causa do que havia na região. O norte da Suméria, que é onde eles moravam, tinha muito bronze, onde eles obediam o estanho, criavam e comercializavam gados, ovelhas, cabras e etc. Sem contar que a região estava em um local estratégico para as rotas comerciais. E os ricos da Assíria moravam próximos do rio Tigre, já os pobres moravam nas regiões próximas às montanhas. O tempo passou e os assírios agora estavam prontos a pararem de serem conquistados e passarem a ser eles os conquistadores. E assim fizeram. O Império Assírio se ergueu efetivamente por volta do ano 1300 a.C. e perdurou até o ano 612 a.C., totalizando assim 688 anos de império dominando o mundo de sua época. O povo da Síria era semita e seus reis eram todos guerreiros. Este império foi um império cruel, sanguinário e violento. Os assírios caracterizavam-se sobretudo por serem uma nação de guerreiros, isto é, estavam enquadrados em uma sociedade militarizada, governada por uma aristocracia militar altamente organizada. O Império Assírio era uma perfeita máquina de guerra. Para evitar revoltas ou insurreições dos povos que eles conquistavam, deportavam a população de sua região originária e levavam-nos como escravo para outras partes de seu império. Essa estratégia desagregava as outras culturas e retirava-lhes a unidade e impedia as nações de se reorganizarem para, quem sabe, no futuro fazer uma revolta. Os assírios, com sua máquina de guerra extremamente violenta, causavam medo nas outras nações. Tinha países que se entregavam para os assírios só por causa de sua fama. Isso acontecia porque seu exército não hesitava em decapitar, empalar, castrar, enforcar, queimar, afogar, estrangular, estuprar, esquartejar e torturar seus inimigos. Alguns de seus escravos eram oferecidos em oferenda ao deus Assur. No caso, eles queimavam pessoas em homenagem ao deus Assur. Assur, ou Ashur, é o deus principal dos assírios. O deus Assur era o deus do sol, o deus da luz, o deus da sabedoria e o deus do conhecimento. Assur também era o deus da guerra. O deus Assur foi marido da deusa Ninlil. A deusa Ninlil era a deusa da cura, era uma deusa mãe.
O reino da Síria, que até então era o reino mais poderoso do mundo, começou a ter muitas brigas internas entre seus governantes. Algumas nações que estavam sob o domínio assírio começaram a se rebelar. Sem contar que a corrupção e o mau governo de seus últimos reis somaram para a queda deste grande império. Os últimos reis da Síria foram o rei Sin-Sarinskum, que quer dizer o deus Sin estabeleceu ou confirmou como rei, e o rei Assur-ubalite. Ambos estes reis enfrentaram as tropas de Nabopolassar. Nabopolassar era o rei da Babilônia e pai de Nabucodonosor. O penúltimo rei da Síria, o rei Sin-Sarinskum, até que tentou derrotar Nabopolassar, mas ele teve outra briga interna e desta vez foi com seu irmão Assur-etil-ilani, que reinava em outra parte do país. Ambos eram filhos do grande rei Assur-banipal. Quando Assur-banipal morre, os irmãos brigam pelo poder. E nesta briga entre os irmãos Sin-Sarinskum e Assur-etil-ilani, o rei Nabopolassar aproveita a ocasião para investir contra o reino da Síria. Sin-Sarinskum vence seu irmão Assur-etil-ilani, que morre no ano 627 a.C. O rei Sin-Sarinskum morre 15 anos depois, no ano 612 a.C. Em seu lugar reina o rei Assur-ubalite, que pega um reino devastado, endividado, fraco e decadente. E neste contexto, o rei Assur-ubalite não consegue deter as poderosas forças do exército de Nabopolassar. As principais cidades da Síria eram as cidades de Assur e Nínive. Inclusive, o profeta Jonas foi pregar nessa cidade. Leiam depois o livro do profeta Jonas, onde ele prega na Síria e na capital Nínive. O profeta Naum também profetizou contra essa cidade. Vejam depois o livro do profeta Naum. Quando ainda estava no seu auge, no ano 722, o rei Salmanaser derrota Samaria. O último rei de Samaria foi o rei Oséias, que não obedeceu a Deus e, por conta disso, Salmanaser invade Samaria e devasta toda a região. Isso está registrado em 2 Reis, do capítulo 17, dos versículos 1 a 4. E Salmanaser levou o povo de Israel cativo para seu império, espalhando-o em todo o seu império. Vejam isso em 2 Reis 17, que conta esta história. O livro apócrifo de Tobias registra que o povo de Israel realmente estava na Síria. Leiam depois o livro apócrifo de Tobias. Em falando de Salmanaser, seu nome original é Salmanu-Azared, que quer dizer o deus Salmanu é o principal. Nessa época que Samaria era a capital de Israel, tendo seu templo sagrado no Monte Gerizim, Salmanaser levou o povo de Israel como cativo e espalhou o povo por todo o seu império. E Salmanaser mandou queimar toda Samaria, destruiu o templo sagrado que ficava no Monte Gerizim e destruiu todo o reino de Israel, deixando todo o país em ruínas. Nesta época, o reino de Israel estava dividido, tendo Israel com 10 tribos, com sua capital Samaria, e Judá com 2 tribos, com a capital em Jerusalém. O reino da Síria foi um dos maiores reinos que já existiu. Quando era o império, foi de longe o maior império de seu tempo, que abalou o mundo de sua época. Mas, por causa de brigas internas, intrigas palacianas, corrupções e etc., o grande império da Síria cede lugar para o poderoso Império Babilônico. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também
seu comentário.